Irmãos, há muito tempo, há cerca de uns 15 anos, um pastor escreveu um texto que, além da internet, ficou muito conhecido. Esse pastor chamava Ricardo Gondim, e ele escreveu um texto que repercutiu exatamente pelo fato de que muitas pessoas sentiam o que ele sentia, e ele soube expressar em palavras nesse texto: estou cansado. Você pode encontrar isso na internet. E eu, por exemplo, me identifiquei com o texto. E ele fala da canseira que ele tinha naquele momento, com tudo o que estava acontecendo. Ele falava sobre a questão do tempo que nós estamos vivendo, falava da religião, e ele dizia que procurava agora leveza, procurava o essencial na sua vida, estava cansado de muitas coisas, dos milindres das pessoas, cansado não só das questões que nós vivemos no nosso tempo, mas questões relacionadas à igreja e à vida cristã. Eu não sei, o tempo passou e dias atrás eu estava pensando no texto dele e pensando um pouco na minha caminhada, na minha trajetória de vida no presente momento e analisando vários aspectos e também até na questão institucional, na questão religiosa. E eu confesso que aquele texto que naquele tempo, naquele período, tocou na minha alma, ele novamente veio e eu comecei a pensar: eu também estou cansado. Além do cansaço físico que a gente tem, a gente passa a ter um cansaço mental. Sobre o cansaço físico, eu até quero compartilhar alguma coisa, até recomendar aí. Esse tempo atrás eu estava sentindo muita canseira, e eu percebi o cansaço quando eu ia brincar com os netos. E eu percebia que eu não estava dando conta. E aí eu comecei a perceber que precisava fazer alguma coisa. E então comecei. E eu já estou indo para o 5º mês, estou no 4º mês ainda, que eu estou fazendo academia. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. E recomendo para você que não fez, faça. Porque é muito importante. E eu estava cansando à toa, eu pegava assim, andava um pouquinho. Eu até dei um tempo, teve uma época que eu brincava com as crianças aqui no final do culto, e eu parei porque eu já estava cansado, não aguentava mais. Eles não, né? Eles têm uma energia que a gente não consegue acompanhar. Mas comecei a fazer e foi muito bom, e eu estou sentindo consequências positivas, e está dando um resultado, não é que está, né? Esse dia eu estava até animado, falei: puxa, estou indo 3 vezes por semana. Aí esse dia a Toninha disse que segue uma pessoa lá, um geriatra lá, e disse que não, as pessoas que são da terceira idade têm que fazer 1 vez por dia alguma atividade. Eu falei: puxa vida, não fazia nada, comecei a fazer 3, achei que estava bombando, né? E aí a notícia veio: não, tem que fazer 1 vez por dia. Eu falei: meu Deus do céu, né? Mas por enquanto estou 3 é melhor que nada, né? Mas vou tentar fazer 4. Teve 2 semanas aí que eu consegui fazer 4 vezes, mas foi muito bom. Eu até recomendo, você não faz, faça alguma atividade, porque eu estava vivendo assim uma situação de não fazer nenhum exercício. Embora eu não fizesse nenhum exercício, eu me sentia cansado quando algum esforço era necessário. Esses dias o rapaz lá, e várias vezes ele pergunta, cheguei lá e aí, animado? Falei: não. Falei: mas né, você não está animado? Falei: não estou, não, eu estou aqui porque eu preciso, mas a vontade não era estar aqui. E é verdade, às vezes eu vou lá, né, na academia, não porque eu estou com aquela vontade, gosto, não gosto, mas eu percebi que eu, Osni, precisava, porque eu andava cansado, as pernas, e diz que a gente começa a perceber o problema de saúde nas pernas, né? E eu percebi isso. Estava com uma dificuldade, às vezes, ao levantar, precisava andar um pouquinho. Cansaço, vivendo uma vida sem exercício nenhum. E comecei a fazer. Está sendo bom, recomendo para quem não fez. Não é fácil, é chato, mas é necessário. Né? Tentando, então, trabalhar a questão do corpo. Mas o cansaço é uma coisa que tem atingido muitas pessoas. E além do cansaço físico, como era o meu, a gente tem, de repente, o cansaço mental. E eu procurei
alguma coisa na internet, né, sobre essa questão do cansaço. O que é o cansaço? Vou falar coisas óbvias aqui, né? Então diz assim, encontrei algo lá, vou ler alguma coisa aqui. O cansaço é uma resposta natural do corpo ao esforço, físico ou mental, manifestando-se como uma sensação de falta de energia e desânimo. Me identifiquei com isso daqui, estava me identificando com isso aqui. O cansaço é um sintoma comum que pode ser descrito como uma falta de força ou energia para realizar atividades, seja física ou mental. Também me enquadrei nisso. É frequentemente associado a termos como fadiga, exaustão, letargia. O cansaço pode ser temporário, resultante de um esforço intenso em um determinado momento, ou pode se tornar crônico, indicando um problema de saúde. As causas do cansaço, irmãos: fatores físicos, esforço físico intenso, falta de sono, desidratação e má alimentação pode levar ao cansaço. Condições médicas, doenças, algumas como diabetes, hipotiroidismo, anemia e problemas cardíacos podem causar fadiga persistente. Fatores emocionais, estresse, ansiedade e depressão, são condições que frequentemente se manifestam como um cansaço extremo. Estilo de vida, hábitos como sedentarismo, privação de sono e alimentação inadequada pode contribuir para a sensação de cansaço. Eu confesso que ao ler isso eu falei, poxa vida, lá na internet, mas tudo se enquadra com aquilo que eu estava sentindo, né? Eu falei, exatamente isso. Estavam vivendo uma vida sedentária, sem esforço, sem fazer qualquer atividade. Alguns sintomas do cansaço: doenças físicas, especialmente nas pernas e músculos, dificuldade de concentração e falta de motivação, sensação de exaustão mesmo após descanso adequado. O que nós vemos aqui, esse texto se relaciona mais à questão física, questão do corpo. Mas além desse cansaço, a gente hoje vive um tempo difícil com relação ao que acontece no mundo. E esse dia eu conversava com alguém e falei, acho que vou precisar fazer aí alguma coisa aí no sentido de fazer aí uma dieta e me abster, pelo menos algum tempo, do que a gente vê todo dia, essas notícias, porque elas são muito pesadas e afetam a gente. Eu confesso que isso tem me cansado também. Eu acho que cansa você também. É tanta notícia ruim, me perdoem a expressão, é tanta desgraça que às vezes a gente fica também afetado por tudo que acontece lá fora e acaba afetando a vida da gente, e mexendo com a gente e causando algumas consequências que nós não gostaríamos de senti-las. E elas afetam. Então, tudo isso que está acontecendo pode nos afetar. Aí eu procurei saber alguma coisa sobre essa questão dessa inundação de informações que chegam até nós. Como eu disse, a maioria é negativa. Alguém escreveu o seguinte, eu também extraí de um texto, de um site, Vida e Saúde, que diz assim: o avanço das tecnologias e a facilidade de acesso às informações, muitas pessoas têm experimentado uma sobrecarga de notícias. O consumo excessivo de notícias, especialmente em tempos de crises globais e locais, pode impactar negativamente o bem-estar mental, gerando ansiedade, estresse e até mesmo sensação de impotência. Ansiedade e estresse gerados pelo excesso de informações, o consumo excessivo das notícias, principalmente as de teor negativo, está diretamente relacionado ao aumento de sintomas de ansiedade e estresse. A exposição contínua a crises, desastre e outras notícias alarmantes ativa a resposta de luta ou fuga no cérebro, aumentando a liberação de hormônios do estresse como o cortisol. Além disso, o ciclo incessante de notícias cria uma sensação de urgência e alerta constante, o que prejudica a capacidade do nosso corpo de se relaxar e se recuperar. Para muitas pessoas,
o consumo constante de notícias cria um estado de vigilância contínua, resultando em maior cansaço mental e sensação de esgotamento. Um texto que fala sobre o cansaço físico, um outro texto que fala sobre o cansaço mental. Fizemos a leitura de um texto nas Escrituras que fala sobre algo que Jesus está ensinando aos discípulos, e Jesus está dizendo, como nós vimos, venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas Jesus está dizendo isso no sentido de que os seus ouvintes estavam sobrecarregados e cansados, porque os escribas e fariseus estavam colocando uma pesada carga sobre eles. Na verdade, eles estavam impondo a eles religião. E a gente viu aqui, inclusive na semana passada, como os estudiosos da época, os líderes do judaísmo, eles colocavam coisas a mais na lei. Nós vimos aqui a semana passada algo parecido, que além do que estava na lei, eles colocavam mais coisas, mas eram coisas do homem. E Jesus está dizendo isto aqui, no capítulo 11, versículos 28 a 30, nesse contexto de que a religião estava sendo imposta aos judeus, de tal maneira que eles não conseguiam cumprir a lei. Há um texto que Jesus disse sobre escribas e fariseus, que está em Mateus 23, 4, que diz assim: atam cargas pesadas e difíceis de levar, e as põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, atam cargas pesadas e difíceis de levar e as põem sobre os ombros dos homens. Mateus 23, 4. O que é que ele está colocando aqui? Jesus está dizendo que os escribas e fariseus, os doutores da lei, eles colocavam coisas para que as pessoas pudessem cumprir as regras, as normas, os preceitos. E era uma religião muito pesada e as pessoas não conseguiam. E isso facilitava para os líderes, porque eles sempre tinham as pessoas nas suas mãos, eles podiam controlar. Olha, vocês não cumprem, vocês não estão seguindo as regras, mas eram regras de homens, eram regras que, além daquilo que já estava posto lá como regra, como leis no Antigo Testamento, eles aumentavam a carga ainda. Por isso que Jesus está dizendo, olha, venham a mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? Cansados do quê? De tanta religião, de tanta imposição, de tanta regra, porque nada conseguia fazer com que as pessoas tivessem paz, porque elas buscavam a paz, mas elas não encontravam, e isso as cansava. Martinho Lutero, quem leu a biografia dele, sabe que ele era um homem muito sincero, teve seus erros na vida, como qualquer pessoa, e eu faço críticas a alguns momentos de Martinho Lutero, depois da reforma do 1517, mas é interessante a sinceridade que a gente encontra na sua biografia. Ele buscava algo que pudesse trazer paz para ele, e ele não conseguia. Daí o seu esforço de se colocar lá num lugar onde ele ficava isolado. Dizem que ele ficava deitado no chão algumas horas, tentando sentir a presença e o perdão de Deus, mas ele não conseguia, porque aquilo que era ensinado naquele tempo não lhe dava aquilo que ele buscava, que era uma paz interior. E então, fazendo um estudo, uma reflexão profunda em Romanos, que ele vai encontrar, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. E ele encontra nessas palavras algo que ele há anos procurava, mas procurava na religião, procurava na imposição dos homens, e ele não encontrava essa paz naquilo que era posto para ele e para as pessoas. E Martinho Lutero se depara com a justificação pela fé, com a graça. Isso lhe dá paz interior. Isso é revolucionário, não na vida apenas de Martinho Lutero, mas na vida de muitas pessoas, milhões. E afetou aquela mudança na sua vida, na sua forma de enxergar as Escrituras Sagradas e da graça, mudou a sua vida. E eu diria que ele foi um homem que Deus colocou para contribuir, não só ele, outros vieram antes dele, mas para que alguma coisa pudesse acontecer diferente no mundo. Por isso ele disse, justificados pois mediante a fé, ou seja, Paulo disse, e ele se baseia nisso, temos paz com Deus. Essa paz que Martinho Lutero
procurava na lei, no cumprimento dos requisitos eclesiásticos, ele não a encontrou. Mas ele encontrou na graça, ele encontrou na pessoa de Jesus. Eu diria que nós vivemos um tempo onde a religião tem sido usada para conduzir, para fazer a cabeça, para adicionar pessoas. Pessoas que chegam a dizer, se você não tem a fé, eu empresto a você. E as pessoas se sentem quase como presa a alguém. E sobre essa pessoa que é aprisionada, são colocadas, impostas regras e normas. E as pessoas estão constantemente instáveis, cansadas, e na religião não encontram aquilo que elas gostariam. Porque também nesse tempo, os homens atam cargas pesadas e difíceis de levar e as põem sobre os ombros dos outros, assim como vimos em Mateus 23:4. Mas irmãos, como disse, eu também tenho tido essa experiência de cansaço, além do físico, mas o físico eu estou consertando, estou tentando. Está 3 vezes, vou tentar aumentar para 4. Idas à academia. Mas tem outras coisas que muitas vezes mexem conosco e nos causam cansaço, como eu disse aqui o segundo texto que eu li, que fala sobre esse cansaço mental devido a tanta coisa que vem à nossa mente e às vezes a gente não sabe. Tempos atrás conversava com um parente, com uma pessoa muito querida, e a pessoa disse, seu Osni, eu não consigo mais nem ver televisão, as notícias são tão trágicas e a gente fica afetado, eu estou dando um tempo. Ouvi de certo pastor dias atrás, que ele faz um jejum de celular no sábado. Eu acho que de repente a gente precisa começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Dar um descanso para a nossa mente, dar um descanso para o nosso interior. Não que a gente deva fechar os olhos, e a gente não pode fazer isso, a gente não pode fechar os olhos para a realidade que estamos vivendo, mas às vezes nós estamos com o olhar muito naquilo que é o problema, e nós esquecemos, e a minha intenção hoje é levar vocês a pensar nesse Cristo, que nos propõe não só um alívio, não só um descanso, com relação à nossa salvação. Não é só uma questão soteriológica que fala sobre salvação, mas eu creio que, embora o texto se refira a essa questão de que Jesus está se referindo à graça de Deus e que os homens estavam cansados de tanta religião, de tanta imposição de regras impostas pelos escribas e fariseus, que colocavam cargas pesadíssimas sobre as pessoas, e elas não eram capazes de carregar, elas não encontravam aquilo que elas buscavam, a paz interior, a paz que todos nós buscamos. E esse Jesus se apresenta como aquele que vem trazer de Deus a resposta e o remédio que o ser humano procura. Venham a mim, vocês que estão cansados de buscar na religião, e sobre vocês é colocado um pesado jugo, e o jugo era um instrumento para direcionar o animal, para que o animal pudesse obedecer. E é interessante que o jugo era feito de tal forma que pudesse se encaixar naquele animal, num determinado animal. De repente um jugo, algo que era feito, uma peça, não servia num outro animal, servia só naquele. E Jesus está dizendo algo parecido com isso, usando uma ilustração. O meu jugo é suave, o meu jugo não é pesado. O meu jugo é leve. Como nós vimos no texto aqui, que lemos, Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aqui numa linguagem figurada, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o meu jugo não é pesado como a religião imposta para vocês. O meu fardo, o peso que a gente carrega, ele é leve. Jesus está se colocando como aquele que soluciona essa questão soteriológica, ou seja, a questão com relação à salvação, mas eu diria que podemos acrescentar que também em outras áreas da nossa vida, essa paz que nos traz Jesus com relação à nossa salvação e à nossa relação com Deus, pode estender na vida também. Porque a graça de Deus,
ela vem sobre nós e resolve a nossa questão soteriológica, a nossa questão com relação à salvação. E nós percebemos que em Jesus nós temos encontro com Deus e paz com Deus. Mas há também essa certeza de que Jesus reflete a graça de Deus sobre nós, é também algo que pode nos levar a apresentar essa graça e fazer com que ela seja vista em outras áreas da nossa vida. Ou seja, embora o texto fale sobre essa questão da salvação, de que eles não precisavam usar a religião ou esperar na religião, porque a religião nunca podia ser cumprida, como foi dito aqui, põe sobre os ombros dos homens cargas pesadas que eles não podem carregar. Isso, como dissemos já naquele tempo, como é feito hoje. Os homens usam a religião para aprisionar as pessoas a elas. Alguns líderes têm uma intenção de dominar a mente e os corações das pessoas, e elas ficam presas àquele líder. Isso acontecia já na época de Jesus. Mas é preciso, irmãos, nesse tempo de tanta canseira, tanto física, mas principalmente essa canseira mental que nós estamos vendo, devido a tudo isso que nós estamos nos deparando com o mundo, com coisas que nós não compreendemos, deve nos levar ao entendimento da nossa finitude, da nossa limitação. E nas palavras de Jesus, nós podemos perceber que se entendermos a proposta de Jesus, nós viveremos um ambiente de sanidade. E isso é necessário, e a igreja deve ser esse ambiente de sanidade, onde as pessoas possam estar aqui e encontrar descanso e conforto. Por isso que hoje nós estávamos meditando de manhã na escola dominical, em Efésios, sobre a questão da diversidade dentro da unidade. E a igreja é esse lugar que a gente se depara com a diversidade, mas essa diversidade ela é necessária para que haja unidade. E o apóstolo Paulo, além de a epístola aos Efésios, aborda algo muito parecido quando ele compara o corpo, a igreja, como o corpo humano, e ele fala sobre as diferentes funções dos órgãos que trabalham em prol de um corpo, e é necessário que haja essa diversidade. E a igreja precisa entender isso, um mundo tão diverso, tão dividido na questão de opiniões. Nós como igreja temos que ser esse lugar de sanidade, esse lugar onde a gente vê e encontra a paz, não essa paz como o próprio Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não, o mundo não consegue. O mundo não consegue, é por isso que Mahatma Gandhi disse, não existe caminho para a paz é o caminho. Mas nós sabemos aqui, e eu quero colocar para os irmãos, que na minha experiência pessoal, onde eu encontro conforto e descanso na pessoa de Jesus, é nele. Nem mesmo a instituição, embora a instituição seja importante, é na pessoa de Jesus que nós vamos encontrar paz, descanso, alívio. O que ele propôs naquele tempo para os seus ouvintes é algo que é proposto para nós nesse tempo presente. Da mesma forma como ele se apresentou lá, ele se apresenta para nós que estamos cansados de tantos absurdos na questão institucional, na questão religiosa, na questão do mundo aí fora. Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Vocês que estão cansados, sobrecarregados de tanta coisa, eu quero que vocês, primeiramente, entendam que para o encontro com Deus é preciso apenas que vocês me vejam como esse elo que os liga a Deus. Eu represento a graça, Jesus é a representação da graça de Deus. Mas isso tem que ser estendido para a vida também nessas áreas, nessas outras áreas da nossa vida. E Jesus pode nos conduzir também ali, a sermos instrumentos de sanidade, instrumentos que levem as pessoas a perceber que existem caminhos diferentes do que esses propostos. Muita gente se apega a uma ideologia política, achando que aquela ideologia estará resolvendo o seu problema, mas não resolverá.
É preciso olharmos para Jesus, e eu os convido, da mesma forma que eu estou tentando e buscando nele esse descanso, essa sanidade, esse conforto, essa segurança, como a gente canta aqui, segurança sou de Jesus, a gente precisa olhar para Jesus. E é bom lembrar do que Jesus disse sobre ele mesmo. Eu vou extrair textos do Evangelho de João, que dizem assim: esse Jesus que nos convida a Ele mesmo, nos convida para nos achegarmos a Ele. Se vocês estão cansados, venham a mim, eu vou aliviar vocês. Mas a gente não deve entender esse convite de Jesus como um alívio de momento, porque, por exemplo, até uma substância química pode de repente trazer um alívio para alguém, mas num outro momento, depois que acaba o efeito, ela vai trazer isso. Ou seja, vai trazer de novo a necessidade. Me lembro que uma vez um pastor dizia que lá atrás, Marx disse que a religião era o ópio do povo. Ou seja, a religião, ela fazia as pessoas ficarem adormecidas, não percebendo as necessidades. E é interessante o que ele falou, a gente precisa analisar isso de forma crítica e perceber que ele falou algumas coisas relacionadas ao que Jesus disse aqui aos escribas e fariseus, ele tinha uma certa razão. E aqui eu não estou defendendo os preceitos econômicos, ideológicos dele. Mas a religião, ele via como algo que adormecia as pessoas. Aí chegou um pastor uns tempos atrás que disse, não, a religião é a cocaína. Porque a religião é o seguinte, a pessoa vai todo domingo buscar aquela carga, e ela fica, aí vai, chega na sexta-feira, no sábado, está acabando. Aí ela precisa de ir no domingo de novo. Então, é a religião que nunca satisfaz, que o homem sempre está em busca de aquilo, porque aquilo faz efeito passageiro. E Jesus se coloca como algo que vai além de tudo isso. Não é só para uma semana, é para a vida. Eu diria para a eternidade o que ele propõe. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos convida a irmos a Ele, a Ele. Então Ele diz, e a gente precisa atentar nesse tempo, são coisas fáceis, nós precisamos atentar para aquilo que Ele disse em João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos atentar àquilo que Ele disse no mesmo Evangelho, capítulo 8, Evangelho de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós precisamos nos atentar às palavras de Jesus em João 10, que diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos nos atentar para as palavras de Jesus ainda no capítulo 10, nos versículos 11, 14 e 15, onde ele diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós precisamos nos atentar para as palavras de Jesus no capítulo 11, 25, do mesmo Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós precisamos atentar para as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos atentar para as palavras de Jesus no capítulo 15, versículos 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode suportar isso. Essas coisas que estão querendo tirar a nossa sanidade, esse mundo de insanidade, essas coisas absurdas. Pessoas que vibram com a derrota do inimigo, seja qual for o seu posicionamento, pessoas que vibram pelo fato de alguém cair em uma desgraça. Não, Jesus nos convida para Ele, Jesus nos chama para Ele. Você que está aqui, nós não queremos dizer, eu amo esta igreja, mas não é igreja independente, o fato de você estar ligado a ela, que vai dar aquilo que você precisa. A gente fala dele, que é Jesus, a gente ensina sobre ele,
E o fato de você estar aqui, de eu estar aqui esta noite, é que a gente se aproxime mais e mais desse Jesus que nos convida: venham a mim, venham a mim, venham a mim. É para Ele que nós temos que olhar. De que maneira que a gente pode olhar para Ele? Lendo, ouvindo mais as palavras dEle. É fácil. A gente ouve as notícias, mas que a gente passe o mesmo tempo, se é que a gente pode até fazer isso, que a gente usa para ouvir as notícias ruins, lendo mais sobre Jesus, lendo a Bíblia, lendo essas palavras que Jesus está falando aqui, lendo mais sobre o que Ele fez, o que Ele falou, o que Ele ensinou. A gente está muito apegado às notícias, aquilo que acontece fora, e o nosso olhar está mais para as questões de fora do que aquilo que nós encontramos nas Escrituras. O grande erro da instituição chamada igreja hoje é estabelecer regras e preceitos e querer impor, assim como se fazia naquele tempo, quando as pessoas deveriam, aqueles que se sentem líderes religiosos, orientar as pessoas para se assemelharem mais e mais a Jesus Cristo. Seremos iguais a Ele? Dificilmente. Mas nós precisamos buscar nos assemelharmos mais e mais a Jesus. A expressão cristão significa um cristãozinho, um Jesusinho. É isso mesmo. Por isso que nós nos denominamos cristãos. Seguimos a Cristo e aos ensinos dele, mas muitas vezes isso só aparentemente. Me referi já há um tempo a Martin, ou melhor, a um Stanley Jones, um missionário metodista, que no início da década de 60 já falava sobre o pseudo-evangelho, o pseudo-cristianismo, e ele se referia às pessoas que se diziam cristãos, pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, mas que estavam bem longe do ensino de Jesus. E nós precisamos, como sempre a igreja nesses 2000 anos que se passaram, sempre a igreja precisou, eu e você vamos continuar precisando, buscar cada vez mais nos assemelharmos a Jesus. Há um texto, e eu creio que você já ouviu falar desse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Você nunca leu, procure ler. É um romance simples, mas que fala sobre alguém que começa a pensar, se Jesus estivesse no nosso tempo, qual seria a ação de Jesus? Não é fácil, mas a gente começar a pensar com a mente de Jesus, como dizia o apóstolo Paulo, eu tenho a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Jesus pensou, e aquela canção que eu acho muito bonita do Padre Zezinho, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, brincar como Jesus brincou, fazer, buscar, nos assemelharmos a Ele, porque é nele. A Igreja Presbiteriana Independente não tem a solução. A Igreja Presbiteriana Independente tem que falar que Cristo é a solução. E eu diria que todas as igrejas têm que pensar assim e fazer assim. Cristo que nos convida a Ele. Eu tenho passado por essa experiência, irmãos, de muita complexidade, muita confusão, é muita coisa, me revolto facilmente com as coisas, mas tenho buscado olhar para Jesus. Não tem sido fácil esse tempo, não tem sido fácil, mas quando a gente se depara com Jesus, a gente percebe, até mesmo a igreja hoje, eu diria, a igreja evangélica, tem se distanciado de Jesus. Ouvi alguém falar esses dias e concordo plenamente, já disse isso aqui, vou repetir, nos púlpitos das igrejas brasileiras, nós estamos ouvindo falar muito de Moisés e muito pouco de Jesus. Jesus é Ele que temos que ir, é Ele. Se apegarmos aos 10 mandamentos, ao invés de nos apegarmos às bem-aventuranças, ao capítulo 5, 6 e 7. Nos apegarmos aos 10 mandamentos e queremos colocar ele em umbrais, queremos colocar eles em lugares que sejam vistos, esquecendo dos frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23, que são frutos que, se praticarmos, nos assemelharíamos a Jesus. Não seríamos iguais a Ele, porque Ele viveu todos aqueles 9 itens do fruto do Espírito.
mas eu creio que pouco tem se falado sobre isso, exatamente porque isso é algo que mexe com o caráter e tem que causar mudanças. E se praticarmos o fruto do Espírito, praticarmos as bem-aventuranças, aquilo que encontramos no Sermão da Montanha e outras passagens dos Evangelhos, nós nos assemelharemos a Jesus. Seremos os Jesusinhos, os cristãozinhos que o tempo precisa ver em nós, esse tempo presente. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. E para encerrarmos, para concluirmos, palavras de um escritor que comentou sobre esse tema. Deus tem uma tarefa para cada um de nós que está feita sob a nossa própria medida, assim como o jugo era feito sobre a medida de cada animal. Jesus diz: meu jugo é suave. Como disse um rabino uma vez, minha carga se converteu em minha canção. Não é que a carga seja fácil de levar, mas sim nos entrega com amor, e se supõe que se deve levá-la com amor. E o amor faz que até a carga mais pesada fique leve. Quando lembramos do amor de Deus, quando sabemos que a nossa carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga se transforma em uma canção. Há uma velha lenda, diz o expositor desse texto. Há uma velha lenda sobre um homem que encontrou um menino pequeno carregando um menino ainda maior, ou menor. Um menino pequeno carregando um menino ainda menor, que tinha um certo limite, uma deficiência física, era coxo. E o homem disse para aquele menino que carregava aquela outra criança: essa é uma carga muito pesada para você. E o menino disse, em resposta ao homem, o seguinte: não é nenhuma carga. Não é nenhuma carga. Ele é meu irmãozinho. Ele é meu irmãozinho. A carga, e o autor termina com essas palavras, e eu acho muito jóia o que ele diz. A carga que se dá com amor, a carga que se dá com amor e se leva com amor, sempre fica leve. Sempre fica leve. Está pesado demais para você? Não. É meu irmãozinho. O entendimento de que a graça supera todas as regras e normas é o que Jesus estava querendo ensinar àqueles escribas e fariseus e aos seus ouvintes, mas eu entendo que essa graça que nos traz alívio, descanso espiritual, pode nos trazer descanso físico e mental, mas nós precisamos estender essa graça àqueles que nos cercam, àqueles que nos rodeiam, àqueles com quem convivemos no dia a dia. Alívio para os cansados. Jesus nos cura de qualquer cansaço.